Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Acalento, aquele programa que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, cujo propósito é trazer novas informações, né? Sempre um debate novo, sempre conhecimentos novos. E hoje estou aqui com a presença do nosso muito querido Túlio Fortuna. Oi Túlio, tudo bem com você, querido? Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira, agora às 8 horas da noite. Começamos o programa Acalento. E lembrando, né, que o programa está sempre no ar, toda segunda-feira e também no YouTube. A qualquer hora, a qualquer momento, basta você entrar no nosso canal e digitar lá Acalento com K, TVN Brasil. Não é isso, Rio? Exatamente, Túlio. E Túlio, temos mais um convidado, o nosso ilustre amigo Hugo Miyazaki. Boa noite, Hugo. Boa noite, mais uma vez muito obrigado por essa experiência de estar aqui novamente com vocês. Estou começando a gostar de participar disso aqui, viu, meus amigos? Bacana, né? Legal, muito bom. Muito bacana isso aqui. Gente, olha só, a temática de hoje é família. A família, né? Bom, existe um debate, eu não vou entrar muito num debate político sobre família. Vamos seguir aqui um conceito sobre agrupamentos, né, mínimos que formam uma sociedade. Esses agrupamentos são tão antigos como a raça humana, né? Então, aparentemente, sempre houve um conceito de família, aparentemente, né? Esse conceito foi muito, na nossa cultura, você vai ver que ele vai ganhar muito volume entre os semitas, em especial os judeus, né? No caso, na época, hebreus, né? Dos hebreus, eles vão dar um ênfase muito grande à família. Esse conceito vai passar para o cristianismo também. E como o cristianismo define praticamente nossa forma de ser ocidental, no Ocidente, né, por muitos e muitos séculos, o conceito de família sempre esteve, digamos assim, preso à ideia de um homem, uma mulher e seus respectivos filhos. Bom, seres humanos são fantásticos, você sabe disso, você faz parte de alguma família. Família é feito de gente. Gente é um bicho extremamente delicado. Extremamente delicado. Tô certo, Túlio? Tá completamente certo e é muito complicado. O que o Hildo começou a falar aqui realmente é uma verdade. Se a gente voltar no tempo, né, você tinha a época da pré-história, vamos colocar assim, o papel era bem definido. Então as pessoas se uniam, se juntavam para poder, primeiro para se defender, né, primeiro para poder também ter o sentido de segurança. Então era um processo de defesa e segurança ao mesmo tempo. E você tinha os homens que saíam para caçar e as mulheres que ficavam vamos dizer assim, nas suas respectivas grutas, casas, né, mantendo esse papel e criando, tomando conta da sua cria. Com o passar dos anos, esse papel veio sendo mudado e a estrutura familiar também. E nós, com isso, a tecnologia, normalmente ela avança muito mais rápido que o nosso fator cultural. Então, as pessoas hoje, com essa nova tecnologia e com essa cultura que não alcança esse mesmo ritmo, essa mesma velocidade de progresso, a gente vai começar a ter pessoas dentro da estrutura familiar que vão começar a ter problemas dentro da sua própria família. Não é isso? Isso aí. Então eu vou complementar, Túlio, e vou dizer assim, então, vamos lançar aqui uma pergunta, né? Para a gente começar a pensar. Então a nossa família, ela é o caminho da nossa liberdade para ir para o nosso sucesso, das nossas metas, ou ela é a limitação? É o que nos impede, é o que nos segura para que a gente possa ir um pouquinho mais além do que a gente sonha? É uma perguntinha. Vai fazer com que a gente reflita. Dentro do padrão familiar, né, a gente vê que transformam as pessoas. Então a criança nasce, ela tem um processo educacional dentro da própria estrutura e o objetivo, né, no processo evolutivo é os melhores sempre que ficam. Na cadeia evolutiva é essa, né? Os melhores é sempre que ficam. A tendência natural, né, Hugo? A tendência natural seria que as pessoas evoluíssem dentro do seu processo, né? Dentro da sua estrutura, dentro do seu experimento. Porque para mim, uma estrutura familiar é um grande experimento de vida. Você nasce naquela estrutura para você apreender a viver em sociedade
dentro da sua própria casa, interno e externo. Então, não é um processo simples, mas ao mesmo tempo é um processo fácil. Ou não é um processo fácil, mas ao mesmo tempo é um processo complicado. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da família, dependendo dos pais, nós vamos ter um problema bastante sério, que é o processo de desenvolvimento. Então, isso aí pode gerar travas para as pessoas, né? Então, mais ou menos isso. Dentro disso, tudo que você está colocando, nós precisamos entender que desde a gestação até mais ou menos 7 anos de idade, a criança, ela não tem um consciente. Ela trabalha só com o subconsciente. É tudo aquilo que ela sente, ela vê, ela percebe, ela ouve, ela vai trazer para dentro dela como aprendizado. Isso significa de que lá no futuro pode ficar difícil? Sim, pode, dependendo do que está sendo praticado dentro dessa família. Por isso que nós vamos ter que algumas famílias com muitos problemas, outras famílias com menos e pouquíssimas famílias com esses equilíbrios, né? Não, é de se admirar. Agora eu quero colocar um ponto aqui. É de se admirar que não tenha dramas dentro de uma família. Se estamos lidando com gente, cada um com o seu histórico, cada um com a sua forma de ver o mundo, gente, eu vejo gente reclamar da família, porque sabe por quê? Porque ele acha que a família tem que ser perfeita. Onde tem família perfeita, Túlio? Você que rodou o mundo de Deus aí, onde é que tem família perfeita? Nos contos de fada você vai encontrar famílias perfeitas, entendeu? Que o príncipe e a princesa casaram felizes para sempre. Lá você vai encontrar famílias perfeitas. No mundo de Walt Disney, no mundo dos sonhos, você encontra as propagandas de margarina, né? É linda. Cara, propaganda de margarina eu acho tão lindo. Você vê as crianças comendo direitinho, o pai e a mãe comendo tranquilamente, e você percebe que já está claro, o sol já está alto. Ninguém trabalha. Ninguém foi trabalhar ainda. Não tem correria nenhuma para colocar a criança para o colégio. Gente, mundo real é estresse. Mas assim, não estou querendo dizer que isso é ruim. Só estou dizendo que não é um conto de fadas. Conviver e montar uma família exige muita coisa, né? Não é verdade, Hugo? Sim, e essa confusão toda, Túlio, que eu vejo muito, né? O Rio, nós estamos conversando sobre isso, é de que a gente olha a família como um todo, né? Então, eu quero que o outro componente da família, minha esposa, meus filhos, ou meu pai, minha mãe, que eles façam as coisas que eu acho que é certo, na minha forma de ver. Eu não analiso que é outra pessoa que pensa diferente, que sente diferente, portanto a atitude dela será diferente. Então no momento que eu pego e vou lá cobrar da pessoa de que ela tenha que fazer exatamente do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, vai ficar complicado, né? Porque o outro não está afim de fazer neste momento. E o que nós vamos ter que aprender dentro da família é exatamente esperar o momento certo, não ficar atropelando o outro. A gente pega o idoso, né? O nosso avô, o nosso pai está lá velhinho já, e nós estamos querendo ensinar nossos pais a viver melhor. Nós não entendemos que eles hoje já têm um pensamento diferente, uma forma diferente de viver. A minha energia é diferente da energia dele, e eu não respeito, eu passo por cima. Eu pego a criança pequena, a mesma coisa. Pego uma criança de 2, 3 anos, ou às vezes um pouco mais, a gente percebendo os pais chamando atenção, gritando com essas crianças, dando castigo, tirando o que eles mais gostam. Será que isso é a melhor forma de você educar uma criança, de você tratar o seu pai, o seu avô? Precisa refletir melhor sobre isso. Não, é muito importante isso que o Hugo falou, entender assim, as gerações vão mudando, né? Gente, sempre existiu choque de gerações dentro de uma família, sempre existiu. Né? Quando você diz assim, mas as crianças de hoje estão impossíveis, provavelmente seus pais falaram isso de você também, e os seus avós falaram isso dos seus pais, né? Eu vejo alguns textos, eu estudei filosofia, e eu acho interessante que algumas passagens, agora posso ser que eu esteja confundindo, não sei se foi Platão, foi Sócrates, né, que fez um comentário sobre os jovens, acho que foi Sócrates mesmo, falou assim que os jovens estão impossíveis. Só que veja, eu estou falando de uma época antes de Cristo. Então sempre vai existir choques. Agora, é natural? Pode ser que seja natural choques. Agora, não é necessário. Não é necessário choques, né?
é necessário você respeitar. Seu pai e sua mãe pensam diferente. Ah, mas meu pai e minha mãe não conseguem nem usar celular. Meu filho, se soubesse o que passa na cabeça deles, então facilita as coisas, ajude, tá? Seus pais pensam diferente, é natural, é de uma geração diferente da nossa. Nossos filhos pensam diferente e é uma agonia tão grande ver tudo isso. Por quê? Porque são outros mundos que estamos vivendo. Principalmente agora, né? De 2000 para cá, a evolução tecnológica fez assim, ó. E o que a gente... uma coisa que é nova hoje, que sai de ponta, daqui 3 meses já não é mais, já tem coisas melhores no mercado. Então, se a tecnologia é avançada, você tem que entender que a parte cultural, até mesmo as suas crenças, seus valores, são às vezes bem arcaicos, né? A gente traz conhecimentos que às vezes não são nossos, são dos nossos avós, bisavós, tataravós, e a gente não consegue mudar isso. E aí você quer brigar. Ixi, né? mesmo, hein, Túlio? O Túlio tá falando uma coisa aqui, gente, são os padrões. Tem família que tem tendências, né? Padrões são certas tendências, não é uma regra inquebrantável, mas são tendências. Por exemplo, eu conheci uma família, Túlio, em que as mulheres não casam. É sempre uma dificuldade para as meninas, os meninos casam, né? As meninas não. Ah, minha avó, eu tenho tias solteironas, a menina que falou para mim já é uma solteirona também, e ela relata que a filha dela também não consegue nenhum relacionamento. São padrões, né? Tem gente que fala que é uma maldição na família. São padrões, gente. Isso é uma coisa delicada, né, Hugo? Ah, sim. Se a gente falar de crenças, de paradigmas, gente, aí a coisa começa a ficar até mais interessante. Porque se nós começarmos a olhar e prestar atenção no que nós fazemos hoje, no que nós falamos hoje, vocês vão perceber que são exatamente repetições de hábitos, repetições de pensamento de que não são nossos. São de nossos pais, de nossos tios, de avós, enfim, lá do nosso passado, principalmente da criança. Então, se você não quebrar esses hábitos, essas crenças, você vai continuar repetindo. E aí vai mudar a geração, como o Túlio colocou aqui. Hoje nós estamos na geração do virtual, só que na minha geração não tinha celular. Nós brincávamos na rua. Agora eu vou exigir que meus filhos façam a mesma coisa. Né? Nós estamos em era diferente. Hoje o mundo é assim. Aí eu vejo os pais, os adultos reclamando dos filhos adolescentes, jovens, e eu costumo dizer o seguinte: então faz assim, olha, você deixa o seu celular aqui e você vai fazer o que você tem que fazer na rua. Os adultos também não querem largar do seu celular. Então nós precisamos começar a entender para que a gente possa entrar numa harmonia familiar, porque senão nós vamos entrar num combate entre pais e filhos e nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Pelo contrário, nós vamos chegar em uma desavença total. Você vê que o diálogo, gente, que na verdade o diálogo sempre deveria existir, com ou sem internet, com ou sem computadores, tá? É fato que hoje em dia tudo está mais complicado, né? Tudo está mais corrido. Quantos pais, além de trabalhar, ainda estudam também, tá? Os filhos, né? Então veja, a família vai pedir eu acho, né? Depois eu quero a opinião do Túlio aí, mas para mim assim, diálogo para mim sempre foi a chave de uma relação mais harmônica. O que você acha, Túlio? Olha, eu atendi uma vez um casal, né? O cara era árabe, mas de uma região, né, da Arábia lá, que eles viviam em kibbutz, né? Acho que é kibbutz que chama. Coisa Não. Eles viviam em centros, mas não era centro de cidades, não. Eles ficavam mais afastados e a cidade não tinha a tecnologia lá, é uma tecnologia que não chegava tanto, né? Não tinha muita coisa, não tinha muita opção, né? Não tinha muita opção. Então é uma cidade, né, no interior, vou colocar no interior da Arábia, onde tem realmente muito deserto, e a mulher dele, uma brasileira, ele e um professor de faculdade. Então eles vieram para Brasília, ela casou com ele e foi para lá, e ela deixou as filhas dela, as filhas já de 19, 20 anos, né? Então foi passar uma temporada lá com ele, né, um ano e meio, e voltaram para o Brasil, voltou para aqui, e a mãe, como sempre, preocupada com as filhas, né? E aí ele ficava assim, achava, por que você está tão preocupada? Olha só, vocês hoje têm tanta tecnologia à sua disposição, por que tanta
preocupação? Ah, mas a gente fica preocupada com tudo que está acontecendo no mundo atual. Fala assim, pois é, a gente mora, você reclamou lá da minha cidade lá, mas olha só, lá a gente não tem essa preocupação toda. A gente sai, conversa, vai na casa do vizinho e a gente sabe onde estão nossos filhos. Aqui vocês não sabem, vocês têm tanta tecnologia, tanta informação, tem tudo à disposição, mas vocês vivem num grau de tensão e estresse muito grande. Então, a gente perdeu a falta do diálogo presencial para passar para o diálogo virtual. Hoje, se eu quiser conversar com qualquer amigo meu, né, em qualquer lugar desse planeta, eu posso utilizar o celular. Ele está aqui do meu lado, eu utilizo ele. Hoje eu não preciso, às vezes, sair para a rua para encontrar uma garota. Basta eu entrar aqui em alguns programas da internet, digitar meu perfil, eu encontro uma pessoa e posso me relacionar com ela, posso até casar com ela se eu quiser, né? Mas a gente deixou de conversar com as pessoas. E quando você deixa de conversar com as pessoas, você começa a ter problemas, porque você não tem mais empatia, você não tem essa coisa da relação empática, onde você chega com a pessoa, você consegue perceber, sentir a outra pessoa. Então fica muito fácil a gente começar uma relação via virtual e terminar uma relação via virtual. Às vezes nem precisa, você se afasta da pessoa, não dá nem resposta para ela, some, desaparece. Então isso vai causar danos para as pessoas. Então as pessoas hoje em dia, e daí colocando, né, como é que fica isso? As pessoas estão sozinhas dentro das suas próprias casas. Dentro da família, né? Mas dentro disso que você colocou, da conversa, do diálogo, eu acho que o dom da conversação é uma coisa muito interessante, porque na realidade, se a gente pensar, nós estamos falando dessa geração, não, a geração antiga também não havia diálogo dentro da casa, dentro da família. Antigamente, a criança ficava com medo dos pais só de olhar. Hoje, as crianças não têm medo dos seus pais. Porém, também os pais trabalhando, não há esse diálogo, não há essa conversa. Se não há uma conversa lá no meu núcleo familiar, que começa lá na minha infância, como que eu vou ser um adulto que eu tenho esse diálogo, essa conversa, esse dom da negociação, o dom da conversa? Então, cada dia vai ficando mais difícil. E se nós colocarmos um mundo virtual, fica mais fácil eu ter que dizer um não ou dar uma desculpa, do que eu ter que encarar e fazer isso pessoalmente. Porque falar não é ruim para quem ouve e para quem fala. Mas no virtual é fácil de fazer isso. Então o diálogo, ela tem que existir, mas para existir eu preciso conhecer quem é a minha esposa, quem é o marido, quem é cada um desses filhos. O filho não é igual, como nós colocamos, cada filho pensa diferente, cada componente da família pensa diferente. E para isso, gente, se a sua família está em desestrutura, você não consegue ter esse diálogo, você não consegue acessar o seu marido, sua esposa, seus filhos, você tem que procurar ajuda. Você tem que ir, fazer uma terapia, ir para um psicólogo, né? Ou procura aqui, nós três também, nós trabalhamos com isso aí, mas você precisa de ajuda, porque se você não vai conseguir conversar, porque você não consegue até hoje. Se não houver essa mudança, você não consegue fazer esse equilíbrio. Eu vou fechar, mandar um abraço. É verdade, gente. Olha só, daqui a pouco a gente vai voltar falando de famílias, que separaram. Como é que ficam? Como é que ficam os filhos diante de uma separação? Tá certo? Gente, quero mandar um grande abraço para Luzeni. Oi, Luzeni, grande abraço para você, minha querida. Muito tempo que eu não te vejo. Gente, segura as pontas. Um minutinho só, estaremos de volta.